Bem, a gente está começando agora, neste exato minuto, mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. Para você que está começando a assistir agora, é um prazer te receber aqui. O canal Viver Brasil começou em janeiro de 2022, então a gente está aí no um ano e meio, um ano e pouco de funcionamento, passando a partir de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Juiz de Fora, Sabará, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das outras cidades que começaram a receber o sinal da Claro, a partir da Oi, o nosso compromisso de entregar a cada dia produtos, programações cada vez melhores. E nessa ocasião, a gente vai ter a oportunidade de conhecer, de entender um pouco melhor sobre a vida do meu caro Nadim Donato. O Nadim tem uma história no comércio de Belo Horizonte, na atividade do setor produtivo de Belo Horizonte, a partir da sua própria família, que ao longo de muitos anos foram responsáveis pela Donato Enxovais, tão reconhecida na nossa atividade de Belo Horizonte e para quem sempre esteve aqui visitando como uma referência desse setor. O Nadim, além de atuar como empresário, também tem uma caminhada muito rica, muito qualificada como representante do setor. E isso culminou com a eleição dele, há alguns meses atrás, à presidência da FEComércio, a Federação do Comércio de Minas Gerais, que inclui a própria FEComércio, o SESC, o SENAC e várias outras atividades que a gente vai entender ao longo desse programa Conexão Empresarial. Então, em alguns instantes, a gente volta com o Nadim Donato, presidente da FEComércio. Nós estamos tendo o prazer de receber no nosso Conexão Empresarial, programa Conexão Empresarial, Nadim Donato, conforme a gente já apresentou há alguns instantes. Meu caro Nadim, muito bem-vindo, obrigado por estar participando aqui do nosso programa Conexão Empresarial. E eu queria primeiro te dar boas-vindas. Obrigado por estar aqui. Gustavo, eu que agradeço, poder participar do Conexão. Um grande abraço para o PCO, importante o trabalho que vocês estão fazendo, vem desenvolvendo aí na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nadim, eu conheço um pouco da sua história, já te acompanho aí há alguns anos, décadas, mas eu queria escutar de você, eu queria entender, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador quem é o Nadim, a partir de onde que você surge, qual é a sua origem, conta um pouco pra gente. Gustavo, eu nasci, minha família, meus irmãos todos, nós nascemos em Muzambinho. Meu pai lá, minha mãe já tinham um comércio, era Magazã Donato. E quando meu pai, eu sou caçula de 6, quando meu pai resolveu vir para Belo Horizonte, porque todos os filhos iriam estudar na capital. Veio o primeiro filho, ele combinou com a minha mãe e resolveram vir há cerca de 60 e poucos anos para cá. É isso que eu ia te perguntar. É muito importante que a gente que a gente coloque a pontuação dos tempos. Sim. Isso aí que você está dizendo, lá no Magazine Donato, isso é o quê? 60 anos atrás? É, cerca de 60 e poucos anos atrás. Você tem quantos anos? Eu tô com 60. Ok. E aí nós viemos para cá, papai veio, meu irmão veio primeiro estudar, o mais velho, e aí eles decidiram trazer toda a família e instalar aqui a primeira loja especializada em cama, mesa e banho. Naquela época não se usava isso, eram lojas grandes, era um Magazã, O próprio, em Muzambinho tinha Magazã Donato, E se instalou então a Enxovais Donato. Foi quando eles vieram para cá, eu vim para cá com 3 anos de idade. E começamos aí a conhecer Belo Horizonte, estudar aqui, vivenciar Belo Horizonte, Eu vim muito novo, mas a minha vida inteira praticamente foi em Belo Horizonte. Eu voltei várias vezes ao sul de Minas, volto até hoje ao sul de Minas, que eu tenho irmãos em Poços de Caldas, parentes em Poços de Caldas.
Mas a vida minha inteira foi em Belo Horizonte, né? A família, ela muda para cá praticamente logo quando você nasce. Isso. Que é mais ou menos esses 60 anos, 60 e poucos anos, Isso, que o seu pai vem para Belo Horizonte. E aí, quando vem, ele já vem com essa missão de abrir a Enxovais Donato. Exato. Ele já tinha uma experiência e recurso financeiro para vir para Belo Horizonte montar essa operação, ou foi uma ação mais ousada, no risco? Qual que era a situação? Você se lembra? Você sabe disso? Sim, não, a história, né? Isso. Meu pai e minha mãe me contaram a história. A loja em Muzambinho era uma loja grande, boa, muito boa. Meu pai vendia não só cama, mesa e banho, como tecidos, brinquedos. Era uma loja grande. Ele era um comerciante lá da época, pujante, que simplesmente resolveu vir para a capital para que os filhos pudessem... Mas na capital ele constituiu uma identidade diferente, que é exatamente a loja especializada em cama, mesa e banho. E com isso colocou 12 combis na época aqui para circular o interior e vender. Foi até pioneiro nisso. Mas, logicamente, passou as dificuldades de entrar numa capital, uma marca que ninguém conhecia, né? Ela era muito conhecida no Muzambinho, até que a minha mãe também resolveu, depois que os filhos estavam um pouco mais criados, apoiá-lo no comércio. Então, os dois tocaram aí anos na Rua Espírito Santo com Tupis. A Enxovais Donato praticamente se desenvolveu lá, ficou muitos anos lá. E eu comecei a trabalhar. Aliás, todos os filhos iam, né, família de árabe, todos iam para a loja para ajudar, principalmente em dezembro. Então, a gente começou nisso. Meus irmãos todos passaram pelas lojas, independente se um era médico, o outro administrador, a outra professora, enfim, cada um foi seguindo esse caminho. E eu também tive as oportunidades de trabalhar muito novo. Era novinho, ia lá, trabalhava um pouco, voltava. Mas efetivamente eu comecei com ele com os meus 17, 18 anos. Aí já trabalhando efetivamente com os dois. Você falou algo aí que me chamou a atenção, eu até arrepiei aqui, de coisa boa, de emoção positiva. Você me falou uma situação aí que já mostra o diferencial. Você me falou que há 60 anos atrás, ou há 55, o que quer que seja, você me fala que uma mulher sai de casa e vai atuar profissionalmente no setor produtivo com o marido. Exatamente. Isso não é uma história corriqueira, isso não é um hábito daquele tempo. Como é que é essa história também? De posição em relação à parte familiar. Como é que é a sua mãe nessa história? A minha mãe teve uma presença marcante na empresa, porque meu pai sempre foi um comerciante muito nato, ele começou muito novo com o avô dele, não teve estudos, né? Teve que se virar na vida, construiu loja e tudo. Mas a minha mãe, quando ela vai para Enxovais Donato, ela consegue dar um toque diferente na Enxovais Donato, que ela começa a fazer compra de produtos. E minha mãe, ela tinha uma característica assim de uma exímia compradora. Então, e a Enxovais Donato nessa época era uma loja de 40 metros, muito pequena, era uma lojinha mesmo, pequena, e que tinha suas dificuldades. Como eu falei, meu pai estava trazendo uma nova marca, um novo produto. O mercado aqui em Belo Horizonte, na época, tinha grandes empresas, Rolaveste, eram só lojas grandes, né? E a nossa era pequena, então era difícil um começo. E minha mãe foi exatamente para ajudá-lo. Só que aí ela tomou gosto e continuou no negócio assim. Foi uma experiência dos dois trabalharem juntos, né? Difícil um casal viver junto e trabalhar junto. E fizeram isso até a história deles de vida inteira. E eu tive a oportunidade de aprender com os dois, cada um numa característica diferente. Meu pai, ele tinha a característica de um comprador mais de atacado, um cara de visão de produto novo e tal, e a minha mãe tinha um toque mais refinado. Então ela comprava os produtos de cama, mesa e banho de melhor qualidade. Aí, nessa época, a Enxovais Donato tomou um corpo assim de produtos mais finos, mais arrumados. Então, foi o toque que ela deu, aquele toque feminino especial, que ajudou muito a família, e daí para frente a empresa começou a crescer com o apoio dos dois, né? Você acha que as principais referências de formação profissional que você tem em relação aos dois são essas duas posições aí, uma mais refinada, uma mais cuidadosa e o outro
mais objetivo ali nas entregas? Ô, Gustavo, assim, os dois me ensinaram quase tudo que eu sei. Eu não vou falar que é tudo, porque eu sempre fui muito curioso. Eles ficaram presentes até quantos anos? Você tinha quantos anos? Meu pai faleceu, eu tinha 50 e pouco, mamãe há 3 anos atrás. Não, então foi 100% da sua vida? Não, eu aprendi com eles, assim, convivi com eles. A minha vida, eu tenho 41 anos de comércio, convivi com eles praticamente a vida toda. Né? E eu sempre fui muito curioso e eu busquei novos conhecimentos através de outras pessoas, fiz viagens, fui sozinho para a China, mas de qualquer forma, a base minha comercial, com certeza, é meu pai e minha mãe. Isso eu não... Perfeito. Como é que isso é uma sorte que algumas pessoas têm, de ter essa universidade particular. Isso, exatamente. Por acaso eu também tive essa sorte de ter uma universidade particular a partir da minha decisão de atuação profissional, sempre foi vinculada também ao meu pai. Em relação... Eu acompanhei todo esse período, eu sei. Bacana demais. Em relação à sua formação acadêmica, como é que você foi se tornando Nadim? Em relação à família já está bem claro, mas em relação à sua formação acadêmica, para onde você partiu, onde é que você estudou, como é que foi os primeiros passos? Na realidade, assim... Ou se você gostou dessa passagem de estudar, né? Não, na realidade, eu não iria para o comércio. Isso estava decidido. Você ia para o estudo? Não, eu nunca fui de estudar muito, mas na hora que eu resolvi fazer administração, eu foquei em administração, gostei de administração e consegui um estágio numa empresa em Belo Horizonte, comecei a trabalhar nela, fui convidada a trabalhar nela, tive uma questão de gestão assim... Isso depois dos primeiros momentos ali, você começou a trabalhar com seu pai aos 17, 18, esse estágio já foi posterior? Foi, aos 19 anos. Eu não, como eu te falei, a minha ideia não era trabalhar no comércio, eu tinha a vontade de aprender administração, de mexer com gestão, sempre tive. Mas aí, porque quando eu comecei a trabalhar com meu pai também, foi uma maneira de eu ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então eu ali tinha mais uma renda e, enfim, e fui trabalhando e estudando administração e formando. Passei a conhecer um pouco mais do negócio, mas focado em gestão e administração. Formei em administração, logo depois que eu formei em administração aconteceu um negócio interessante, que eu fui convidado a trabalhar na Tratex. Na época era onde eu tinha feito um estágio, consegui uma vaga, né? Na época era difícil, você já sair formado, empregado, e eu fui convidado, mas naquele momento me deu uma dúvida muito grande, então eu fiquei um pouco trabalhando nos dois, né? E depois eu resolvi tocar o negócio. Então quando eu resolvi ir para a empresa, eu quis levar uma gestão diferente para a empresa. Que você estava aprendendo na Tratex, por exemplo? Exatamente, na administração. Só que aí tinha um problema também. Lúcio Vasconcelos é dessa época? Era dessa época. Doutor Lúcio Vasconcelos. Exato. Foi um diretor da Tratex, nota 1000, que eu tive uma relação a partir do meu pai fantástica e hoje adoro os filhos, a Renata, o Flávio, a Raquel e a Maria Lúcia Vasconcelos, que é nota 1000. Mas é uma boa recordação desta época que eu tenho. Exatamente. Eu trabalhei com o Natan lá, que era um funcionário que comandava a área dele e foi muito bom para mim. Foi uma experiência muito boa, sabe? Para ser sincero com você, foi a fase mais difícil da minha vida, se eu seria executivo ou se eu seria um comerciante, né? Essa escolha foi tumultuada para você? Essa foi complicada. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos na época. E como é que foi essa decisão? Como é que você se resolveu? Olha, o que me chamou a atenção é que assim, eu sempre fui um cara muito curioso, então eu sempre quis sair, viajar, conhecer, comprar e tal. E nesse ponto, o comércio me dava essa liberdade. Eu tinha que cumprir um horário na Tratex, então eu, logicamente, tinha que obedecer aquele horário. E o que me chamou mais a atenção foi isso, eu poder ter a liberdade de sair e descobrir novas coisas e conhecer e tal. E no comércio você tem essa possibilidade, né? Então eu decidi naquele momento a trabalhar com ele e fui trabalhar efetivamente, já estava, né, com carteira assinada e tudo, mas fiquei mesmo com meus pais. E ali eu resolvi, então, crescer a empresa, porque nós tínhamos uma loja apenas, né? Aos 21 anos, mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. E aí,
você, antes da gente entrar nessa expansão aí da Donato, vamos acabar de entender a questão familiar. Mãe, pai, escola, tá claro. Você tinha outras partes, irmãos, irmãs, como é que era essa composição? Sim, não, nessa época quem estava com meu pai e com minha mãe era só, como eu te falei, todos os irmãos, Quantos irmãos passaram por lá. Total? 6, nós 6 somos irmãos. 6. Ok. Todos já tinham passado. Você é o mais novo? Sou o caçula. Perfeito. Inclusive, alguns até tiveram lojas também, mas com o meu pai e minha mãe, quem ficou fui eu. E ali eu comecei a trabalhar, né? Foi um momento que eu decidi, quando eu decidi, eu comecei a entender um pouco mais do negócio, que até então, até os 21 anos ali, você vai, né, trabalhando, não é aquela dedicação total, sim. Você também não entende de tudo, né? Tinha muita dificuldade. Eu lembro que eu ia na Fenite, em São Paulo, que era uma feira, a maior feira que existia, com os meus pais, ficava lá voando, falava, pô, não estou entendendo nada disso aqui. Mas maravilhado. Lotado, né? Um lugar assim, negócios um atrás do outro, movimentação financeira bruta, né? Mas aquilo me chamou muita atenção e eu fui começando a entender um pouco mais. Foi quando eu me efetivei mesmo e resolvi que eu seria um comerciante, né? E interessante assim destacar, você falou meu pai e minha mãe, quem tocava a loja era meu pai e minha mãe, eu, e nós tínhamos 4 funcionários, cara. Era só isso, a empresa. Então, a gente começou ali, assim, com muita dedicação, sempre ficava alguém, ou estava meu pai, ou minha mãe, ou eu, ou os 3. Durante todo o funcionamento, um dos 3 estavam lá? Sempre, sempre. Ok. Como é que foi, então, esta sua entrada e a decisão de sair de uma loja para mais? Como é que foi essa história? Como é que foi esse momento de decidir crescer? Esse momento foi interessante porque, como eu comecei a viajar e fazer compras, né? Como eu te falei, eu peguei um pouco de um pouco do outro. Eu tinha hora que eu era atacadista, tinha hora que eu era um comerciante de varejo. Então eu comecei a comprar um pouco além do que nós cabíamos na loja. E dava um resultado. Então a loja começou a crescer na venda e a loja foi ficando pequena para a gente. Então, como não tinha jeito, né? Na época no centro, você tinha que comprar, pagava luvas, era caríssimo, você abrir mais uma loja. Você não tinha condições de crescer no centro da cidade, era na Espírito Santo com Tupis. E aí eu decidi abrir a primeira loja. Em frente a São José? Não, é porque veio o advento do shopping center. Não, mas Espírito Santo com Tupis era na São José. Quase esquina da São José, da igreja São José. Exatamente. Okay. 50 metros São José. E aí, ali eu decidi abrir a primeira loja de shopping center, que foi no Shopping Cidade. Então foi assim, um momento muito, um passo muito grande. Quantos anos? Você começou com 21, quando foi a abertura desta segunda loja no shopping? Eu acho que eu já estava com 25 anos. 26. Passaram uns 4, 5 anos, não muito mais do que isso? Não muito mais do que isso, porque a gente estava numa crescente e não cabia mais. Eu já tinha alugado um depósito, para você ter ideia. Então, assim, a loja, ela tinha uma venda muito boa e eu já estava colocando mercadoria no depósito para abastecer a loja. A única loja? A única loja. Aí foi para a segunda? Foi para a segunda. E aí? Aí foi uma coisa diferente, porque foi uma loja de shopping center. E assim, completamente diferente o movimento de rua com o movimento de shopping, né? Qual que é a diferença do shopping center para a rua, conforme você está falando, que é muito diferente? Quando o shopping center ele entrou, isso há muito tempo atrás, né? Ele tinha uma pegada de chamar o cliente. Então, o movimento, apesar da gente estar no centro da cidade, muitas pessoas passavam na frente da loja. O shopping center, ele chamava o cliente para restaurante, cinema, ar-condicionado, segurança, né? Nessa época o centro já começava a ter camelô, aquela situação toda, né, de degradação. E o shopping, apesar de ser no shopping cidade, ele tinha esse mote, né, que dava uma estrutura diferente. Então, naquele momento, foram lojas assim com 1,5 quarteirão da outra de distância, mas completamente diferentes. Completamente diferentes. As duas funcionaram muito bem? Muito bem, não. Crescemos com as duas. A partir daí, o que acontece com a Donato?
Depois dessa segunda loja? Não, aí eu começo a abrir outras lojas em shopping e fora de shopping. E chega em quantas? Nós chegamos a 9 lojas. 9 lojas 100% dedicadas à cama, mesa e banho. Exatamente. Esse foi sempre o histórico e a referência do Donato. Isso, exato. Correto? Sempre, o nosso forte sempre foi cama, mesa e banho. Vamos entender esse momento aí. Quando você chega nessas 9 lojas da Donato, qual era a sua idade e quais foram as decisões aí? Porque eu sei que tiveram novas decisões do negócio. Sim, mas olha... Quando foi que vocês resolveram virar essa página? Ô Gustavo, é difícil de falar a data, porque assim, ao mesmo tempo que eu abria uma nova loja, nessa época eu tinha ido à China e a gente tinha importado mercadorias. Uhum. Então eu já estava trazendo produtos da China. Eu fui um dos primeiros varejista, não atacadista, um dos primeiros varejistas a ir para a China e importar produtos para o varejo direto. Isso assim foi um momento que eu tinha estoque e eu fui crescendo loja. Então assim, eu tinha volume de venda, eu tinha estoque, então eu tinha como crescer loja. Então eu não consigo precisar para você o que eu fiz primeiro. Uhum. Eu fui fazendo conjuntamente. Mas isso foi até quando? Quando é que vocês resolvem virar a página da Donato como empresa? Ah, não, nós fomos virando. Não teve um momento assim... Porque vocês chegaram vocês venderam as unidades para Budemeier. Isso foi quando? Isso foi em 2012. Foi a página final. Ah, sim, sim. Nesse momento, mas aí aconteceu um outro problema. Foi que eu preciso fazer esse paralelo. Por que da decisão da venda da empresa para uma indústria? Eu quero entender isso como programa Conexão Empresarial. Quem está assistindo aqui e está acompanhando essa história, começa aos 21 anos que você tinha, mas 60 anos atrás sua família chega. Quando você tinha 21 anos de idade, já tinha ali a primeira loja do centro. Isso. Aos 25 anos, vocês estavam criando a segunda loja pela primeira vez num shopping. Isso. Vocês chegaram a ter 9 lojas espalhadas por Belo Horizonte. Isso, mas aí já estava com 30 e poucos anos. Ok. Para quem está nos assistindo aqui, quando vocês resolvem virar a página do negócio e deixar a história que estava sendo constituída até aquele momento para trás? Ótima pergunta. Como eu estudava o mercado, eu comecei a entender que iria acontecer na cama, mesa e banho o que aconteceu com colchões. As fábricas de colchões começaram a ter pouca rentabilidade. O que elas fizeram? Elas verticalizaram para o varejo. Então, a Ortobon foi para o varejo, a Ortocrim foi para o varejo. Isso aconteceu no setor de colchões. E eu vi. Exatamente. Acontecendo. E eu vi acontecendo também na cama, mesa e banho. Então, a cama, mesa e banho começou a entrar. Loja de fábrica, M. Martin entrou no mercado, Artex entrou no mercado, Trussot entrou no mercado, Trussard entrou no mercado. Eu falei, opa, eu vou ficar sem estoque. Chegou um final de ano, para você ter ideia, a minha venda caiu naquela época 7% por não me entregarem mercadorias. Quer dizer, eles abasteciam as lojas deles e não as minhas, preferência. Aí eu falei, opa, ou eu verticalizo para trás, montando uma indústria, coisa que eu não tinha nenhum interesse, porque eu não entendo de indústria, ou eu me junto com alguém. Aí eu me juntei com uma das melhores fábricas do Brasil até hoje, eles são feríssimas nisso, que é a Budemeier. Impressionante, eu não sabia essa historinha aí específica, o pensamento, o porquê que vocês tinham modificado esse caminho aí que já tinha décadas. Isso. A partir de um determinado percurso, você enxergou que o mercado estava mudando, as próprias indústrias estavam indo para o varejo, abrindo as suas operações, como está acontecendo, e já aconteceu. Isso. E foi a partir daí que vocês resolveram, então, mudar de caminho e deixar essa história linda para trás e começar outras. E essas outras histórias vocês vão saber daqui a pouquinho, porque agora a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta com o programa Conexão Empresarial, entendendo mais uma série de passagens aí do Nadim Donato, que agora responde como presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais. Em alguns instantes, a gente está de volta.